Olá, aqui é a Bárbara Lopes e hoje eu vou falar para vocês da importância de conhecer o cliente na hora de fazer uma consultoria, na hora de trabalhar com intercâmbio, oferecer o intercâmbio, tá? Muitos de vocês aí devem estar tentando entrar na área ou pensando em entrar na área, pensando em trabalhar com intercâmbio, então às vezes pode parecer um pouco meio sem sentido, mas a verdade é que assim, o conhecer o cliente realmente é a parte mais importante de uma consultoria, tá? Então para você que quer começar a ser consultor, a grande lição é aprenda a ouvir e principalmente aprenda a perguntar, né? Normalmente se você não pergunta, o seu cliente tende a não te contar muita coisa, ou ele não sabe que aquilo é determinante ou importante. Então é muito importante que você faça as perguntas certas para o seu cliente, tá? Por que isso é importante no intercâmbio? Imagina só, o mercado de intercâmbio ele é muito grande. Então, quantos países não tem? Quantas cidades? Instituições de ensino, acomodação, né? Um país grande, um país pequeno, um país frio, um país quente, um país movimentado, outro tranquilo. E imagina também a infinidade de perfis de pessoas que não tem, né? Então tem aquelas pessoas mais tranquilas, gostam de uma vida mais pacata, tem aquelas pessoas que já são super agitadas, gostam de vida noturna, pessoas que amam frio, pessoas que amam calor, pessoas que odeiam frio com todas as forças, pessoas que querem uma escola grande, uma escola pequena, uma escola tradicional, uma escola mais tranquila. Então assim, o nosso mercado realmente ele é muito grande, ele é muito vasto. E esse realmente é o motivo pelo qual a gente tem que entender o nosso cliente para que a gente faça, né, a oferta, ofereça ali opções para ele de acordo com o perfil dele, né? Então assim, uma coisa que eu sempre digo, gente, de nada adianta você vender o que você quer para o seu cliente, porque eu costumo falar isso, sabe, para os meus consultores. Eu costumo dizer o seguinte, que nós na função de consultores, o que a gente oferecer para o cliente, ele provavelmente é aquilo que ele começa a pesquisar, é aquilo que ele vai atrás. Algumas vezes o cliente chega, alguns consultores oferecem, sei lá, a promoção do mês ali para o cliente e parece interessante, cabe no bolso, legal, e o cliente fecha, né? O cliente faz aí sua matrícula para esse tipo de intercâmbio. O que acontece nesses casos? O consultor até fica feliz no primeiro momento, porque fez uma venda, vai receber sua comissão, realmente, né, tá chegando ali no objetivo total. Mas a real é que assim, a longo prazo isso não é legal. Por quê? O cliente ele pode fazer o seu intercâmbio e ficar insatisfeito, não estar realizado, ficar frustrado porque não era o que ele queria. Às vezes o cliente volta, não indica intercâmbio para os amigos, fala que intercâmbio não é legal, começa a difamar o intercâmbio em si. Segundo ponto, não indica você, né, como consultor de intercâmbio, porque nós como consultores, realmente assim, é muito importante pra gente as indicações. Eu costumo dizer que quando a gente chega a trabalhar só com indicações, é a parte linda aí do consultor. Então assim, é muito importante ter essas indicações e além da parte financeira, da parte de negócios, de business em si, tem a questão do nosso íntimo, né? Nós como consultores, nós somos realizador de sonhos, né? Então não adianta a gente realizar um sonho que o cliente não quer realizar, né? Então assim, a gente está realizando às vezes fazendo ele realizar algo que realmente não é o que ele busca, não é o que ele quer, então automaticamente a gente não está realizando um sonho. Então, realmente, gente, pensem, né, no futuro, pensem a longo prazo, pensem que realmente você está transformando uma vida lá e não vendendo qualquer pacote, tá? Além disso, às vezes quando você oferece qualquer pacote, você também pode estar oferecendo e que às vezes não só não é o que o cliente quer, mas às vezes é algo que você poderia ter vendido um programa melhor, poderia até ter ganhado um pouco mais, mas às vezes por não ter tempo ali, você oferece qualquer coisa. Então o cliente que busca, gente, a consultoria de intercâmbio, ele quer ter de fato uma consultoria, tá? Então, quais são as dicas que eu dou pra vocês? Então, eu vou falar aqui algumas perguntas, né, que eu acho que é bem interessante perguntar, que com base nisso a gente já consegue trilhar, né, traçar um caminho ali pro nosso aluno. Então, uma dica que eu dou é: faça perguntas sempre abertas. O que isso significa? Perguntas que o aluno vai poder falar mais, que o seu cliente vai poder se abrir, vai poder contar as coisas, vai poder, né, realmente ali você vai começar a traçar o que realmente você quer oferecer para o seu aluno. Então, a pergunta de ouro que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte: pergunta para o seu cliente, a primeira pergunta: qual é o objetivo do seu intercâmbio?
tá? O que você quer? Por que você busca o intercâmbio? Quando você faz esse tipo de pergunta, normalmente ele tende a te contar uma história. Então ele vai te contar, olha, Bárbara, o meu, né, no meu caso, né, o meu objetivo é falar inglês, eu trabalho para uma multinacional, eu preciso voltar falando o máximo de inglês em um mês. Legal. Ou não, o meu objetivo é, eu quero ter uma experiência internacional, eu quero aproveitar para passear e vou também aproveitar para fazer o inglês, mas é um pouco de tudo. Legal também. Então assim, conforme a pessoa vai te falando os motivos e as razões, o porquê que ela tá buscando aquilo, você como consultor já consegue realmente ir traçando ali na cabeça, opa, peraí, então se ele tem que voltar falando inglês, né, de toda forma, eu vou oferecer para ele uma instituição de ensino mais focada no acadêmico, eu vou oferecer uma instituição de ensino com menos brasileiros, maior carga horária. Então ali você já tá pensando numa cidade, né, em algum país aí que não tenha tanto brasileiro também, para ele conseguir praticar bastante, ou, né, o segundo caso que eu citei, se é o caso de uma pessoa que já quer unir, né, passear e também estudar, legal, então eu já vou oferecer uma escola com uma carga horária só meio período, uma escola, uma cidade onde tenha coisas para fazer, então, né, de repente praia, de repente vida noturna, preciso ainda chegar nesse ponto, mas eu vou, né, então assim, conforme o aluno vai falando, vai explicando, né, o que ele busca, eu como consultora de intercâmbio, né, e vocês já tem que ir pensando, tá, então isso, né, tira essa, põe essa, então é esse o trabalho do consultor de intercâmbio, não é simplesmente um aluno chegar, pedir um país, se oferecer e tchau, não é isso que a gente precisa fazer. Tá? Alguns consultores perguntam pra mim, Bárbara, mas e se o cliente já chegar com destino em mãos, né? Eu quero Canadá, ou eu quero Estados Unidos, tal cidade, vou tal data, né? Então muita gente me pergunta, e se acontecer isso, eu preciso fazer a pergunta de ouro, né? Preciso perguntar qual é o objetivo? Sim, precisa e deve, né? Por quê? Porque com isso você vai conseguir primeiro identificar se o cliente está indo de acordo com o que ele busca. Segundo, se de fato ele está indo, né, o destino faz sentido para o que ele busca, você conseguir oferecer a instituição certa, o curso certo, então de toda forma é muito importante, né? Eu cansei, assim, de ver alunos entrando em contato comigo, Bárbara, eu queria muito estudar nos Estados Unidos porque eu quero trabalhar, e por exemplo, nos Estados Unidos não pode trabalhar, então às vezes a pessoa vem focada, mas o objetivo no destino, mas o objetivo dela não coincide com o destino, então sim, essa pergunta ela é a mais importante. Então, essa é uma pergunta bem aberta, então assim, é a mais importante, é onde normalmente a pessoa fala mais. Às vezes o aluno é mais tímido, o aluno é mais tranquilo, né? Ele pode virar e simplesmente falar, meu objetivo é estudar. Né? Ponto, acontece. E nós, como consultores de intercâmbio, temos que tentar tirar mais informações. E aí você começa a dar exemplo mesmo. Tá, mas você quer fazer esse curso de inglês pra quê? O que vai te ajudar aqui no Brasil? Você tem algum objetivo com isso? Né? E aí você vai tirando as informações. Então, assim, faça a pergunta de fato querendo ouvir a resposta, né? Isso é importante, às vezes tem consultor que só faz pergunta e meio que nem tá ouvindo e vai oferecer a mesma coisa independente da resposta. Então não, se a resposta não veio o que você precisa, pergunta mais, aprofunda um pouco mais, vai realmente entrando, né, em contato ali com realmente o que o aluno precisa, qual é o perfil dele, o que bate. Então isso assim é extremamente importante. Evitem ao máximo perguntas onde o aluno pode responder simplesmente sim ou não, tá? Esse tipo de pergunta, ele não consegue te trazer todas as informações que você precisa. Então é muito importante perguntar o que ele pretende estudar no exterior, né? Ele está indo realmente para estudar idiomas, né? Que na maioria das vezes, sim, idiomas é o mais procurado, ou não, ele de repente está pensando em um curso mais específico, um curso voltado para professores, um curso para negócios, de repente ele tem ideia de fazer uma graduação, o que ele busca, né? Então é importante perguntar o tipo de curso, não vá pensando logo que é inglês porque a maioria procura inglês, não, né? Pergunta que tipo de curso, né? Quanto tempo ele pretende estudar fora é uma outra pergunta. Quanto tempo você tem disponível para estudar fora? Talvez depois que você entrar na área você vai achar isso bem óbvio, né? Beleza, o aluno já tem que saber isso, mas muitas vezes o aluno não sabe e muitas vezes ele não sabe nem que ele pode escolher. Né? Então a duração ela pode ser escolhida pelo seu cliente, então às vezes ele pode ficar, sei lá, 6 meses, ele
pode ficar 6 meses, ele pode escolher 6 meses, às vezes ele só pode ficar uma semana, ele pode escolher uma semana. Então, pergunta isso, e o importante, ao perguntar, se você sentir que o seu cliente não sabe a resposta porque ele não faz ideia de como funciona o intercâmbio, já é um ótimo momento, um ótimo argumento, digamos assim, para você explicar. Então, por exemplo, eu faria assim: quanto tempo você pretende estudar fora? Ah, Bárbara, né, se o aluno me responde: ah, Bárbara, não sei, não faço ideia, eu tô pensando ainda. É um momento de que eu entendo que ele não sabe e é o momento de eu explicar. Olha, não sei se você sabe, mas o intercâmbio de idiomas ele permite que você estude de 1 semana até normalmente 52 semanas. Quanto tempo você tem disponível para? Aí a pergunta muda, né? Então, às vezes nas perguntas você vai identificando quais são as dificuldades e quais são as dúvidas do seu cliente, e já é um ótimo argumento para você explicar para ele ali naquele momento. Então ele está aberto para ouvir a sua explicação, porque ele percebeu que ele não sabe a resposta. Outro tipo de pergunta muito importante é: que tipo de lugar o seu cliente gosta? Principalmente se o cliente chega sem saber o destino, né? Então, se ele chega sem nenhuma ideia de destino, ele sabe que ele quer fazer intercâmbio, ele não sabe para onde, é muito importante essa pergunta. Então, que tipo de lugar ele gosta? Ele gosta de cidade grande, ele gosta de cidade pequena, ele gosta de vida urbana, vida noturna, praia, natureza, vida pacata. O que ele gosta no dia a dia dele? Ou se não é o que ele quer no dia a dia, ele quer mudar, né? O que ele espera, né? Que tipo de lugar ele espera? Esse tipo de resposta a gente vai te ajudar não só a direcionar o destino certo para o seu cliente, mas também, caso ele fique te pedindo vários orçamentos, porque tem cliente que te pede, né, me manda todos os orçamentos. É uma informação que vai te ajudar a explicar para ele porque que determinado país ou determinado orçamento não faz sentido para ele, né? Então, realmente assim, olha, se o aluno, sei lá, gosta de calor e aí ele começa a te pedir um montão de orçamento, sei lá, dos Estados Unidos, Boston, sei lá, lugares super frios no período de inverno, por exemplo. Então você fala: olha, como você me disse que não gosta de frio, acho que não faz muito sentido esse destino, porque é assim, porque é assado. Pensa que o seu aluno, né, o seu cliente, ele não sabe realmente como é cada lugar, por isso que é o seu papel como consultor de intercâmbio. Então, perguntar assim, o que tipo de clima ele gosta, que tipo de vida, né, de movimento ali ele gosta, te ajuda muito a indicar e a conseguir explicar, porque às vezes determinado destino não faz sentido para ele. Tá? Quando que ele pretende ir? Essa pergunta é muito importante também, porque ela te ajuda muito a saber do clima, né? Então, dependendo da época do ano, em determinados lugares vai estar mais frio, em determinados lugares vai estar mais calor. Então, isso também já te ajuda na hora de direcionar o melhor destino. E também, muitas vezes, você já começa a pensar em disponibilidade, se está muito perto, opa, né? Luz vermelha ali, né? Realmente pode ser que não tenha disponibilidade, melhor eu já avisar o aluno. Ou não, é muito longe, ainda não tem os valores, sei lá, ele quer em 2023, ainda não tem os valores. Então essa pergunta ela é importante para você direcionar bem e para você também entender qual que é a urgência, né, da matrícula desse aluno ou do auxílio desse aluno. Então é uma pergunta bem importante. Que tipo de instituição esse aluno busca? Bom, essa parte é o seguinte: pensa que o aluno normalmente, ele não sabe que tipo. Se você perguntar para ele assim: que tipo de instituição de ensino você busca? Ele provavelmente não vai saber. Mas é muito mais importante você linkar essa pergunta com um objetivo. Então, por exemplo, eu normalmente costumo perguntar assim: você já tem alguma escola em mente? Já chegou a pesquisar alguma escola no exterior que você tenha gostado? A maioria das vezes a resposta é não. E se a resposta é não, aí eu explico para ele tipos de instituições que existem. Eu não vou falar nome, eu não vou falar porque ele não vai conhecer. O mais importante é eu tentar filtrar o que ele busca, o que ele sente, o que ele quer do intercâmbio dele. E aí eu começo realmente a explicar: olha, as instituições de ensino, existem várias opções, elas podem ser bem diferentes uma das outras. Eu tenho escolas bem grandes, onde realmente você já tem uma convivência com um número de alunos grande, às vezes 300, 500 alunos. Tem escolas com perfil menor, onde você tem um contato mais familiar, um contato mais próximo com cada um. Às vezes escolas com 3, 4 salas de aula, dependendo do lugar. Tem escolas super bem certificadas, com premiações e realmente, né, com premiações de melhores escolas ali, às vezes do país, às vezes do continente. Então eu tenho esse tipo de escola. Elas às vezes tendem a custar um pouquinho mais, então ali eu já entro um pouquinho em orçamento. Então quando eu falo isso, o aluno normalmente ele costuma me dizer:
Ou assim, Bárbara, eu quero a mais em conta que tem. Esse é o aluno que já sabe que tem um orçamento, né, reduzido, tá apertado, que é o mais em conta. Ótimo, eu quero ouvir isso, né? Porque quando eu ouço isso, eu já sei o que oferecer para o meu cliente. Às vezes ele vira para mim e fala assim, Bárbara, eu quero a melhor. Esse intercâmbio é o meu investimento de vida e eu preciso voltar falando inglês. Ótimo. Ou então, Bárbara, me dá uma intermediária, não precisa ser a mais, né, basiquinha, mas também não precisa ser a mais top de todas, me manda intermediária. Então assim, é importante você entender o que ele busca, não só, né, primeiro para ele saber o que ele vai encontrar quando ele chegar lá, pra gente saber o que ele espera, e segundo, pra realmente a gente conseguir filtrar aí essa questão de valores, porque de fato existem escolas dos mais variados valores, então ali você mais ou menos consegue entender, tá? Qual o tipo de acomodação? Isso também é muito importante, tá? Então existem as mais comuns, né? Seria acomodação ou em casa de família ou em residência estudantil. E os perfis do aluno realmente são bem diferentes, dependendo, né, de cada tipo de acomodação. Até a gente tá para lançar aí um vídeo de acomodação em casa de família, aí você vai conseguir aprender bem detalhadamente, e depois eu vou fazer um de residência, mas assim, você precisa entender qual que é o objetivo. Ele quer mais contato com a cultura, com o idioma, ele é mais flexível, ele prefere ficar mais tranquilo, ter sua individualidade. Então assim, a gente realmente precisa entender se ele tem qual é a preferência dele em relação à acomodação. Outra pergunta é se o seu cliente vai com mais alguém ou se ele vai sozinho, tá? Nesse momento é importante saber, porque às vezes se ele vai com, sei lá, às vezes com o cônjuge ou com o namorado, a namorada, ou com um amigo, uma amiga, é importante saber porque o tipo de acomodação que você vai mandar pode ser diferente, porque às vezes vai ser um quarto duplo, eles querem ficar juntos ou não, né? Tenta entender isso. E se ele vai sozinho, normalmente é um momento que eu já uso para explicar para ele que não tem problema, né? Porque normalmente quando você faz esse tipo de pergunta, ele tende a pensar, meu Deus, eu vou sozinho, será que isso é ruim? Será que isso é bom? Como é? E aí eu já uso essa pergunta para explicar para ele que tudo bem, né? Na verdade, a grande maioria das pessoas fazem intercâmbio sozinhos. É uma forma também de ter uma prática realmente até mais intensa, né, do idioma e conhecer melhor a cultura e tudo mais. E o ponto também bem importante, eu sempre mostro para o cliente que ele vai fazer amizade muito fácil, né? Eu falo que assim, não há nada no mundo que se faça amizade mais rápido do que um intercâmbio. Por quê? Todo mundo que está na escola, todo mundo que vai estar lá na instituição de ensino que ele for, vai estar no mesmo barco, né, eu brinco. Então todo mundo está indo sozinho, mas todo mundo quer conhecer o país, quer passear e normalmente não quer fazer exatamente sozinho. Então acaba todo mundo se unindo muito rápido. Então em uma sala de ensino, né, de uma escola no exterior, as amizades elas fluem muito rápido, então basta 1, 2 dias, tá todo mundo amigo, todo mundo se ligando, mandando mensagem, combinando de sair. Então assim, é bem tranquilo, então eu já uso esse momento para também tranquilizar o aluno caso ele vá sozinho, tá? E em relação tem uma última pergunta, né, que eu gosto de fazer, mas eu não faço exatamente para todo mundo, porque normalmente eu já pego essa informação, né, durante as primeiras perguntas, mas às vezes se eu ainda não conseguir sentir, é importante você como consultor de intercâmbio ter a noção do orçamento que o aluno está separando para aquilo. Então assim, tem alguns perfis de alunos, né, tem aquele aluno que já tem tudo contadinho, já sabe quanto ele vai gastar, né? Tem aquele aluno que, né, quanto ele pode gastar no caso, já tem aquele aluno que não faz ideia de quanto ele pode gastar ou de quanto custa um intercâmbio, mas assim, ele já sabe que ele quer mais barato, né, então ele já pede, ele já fala isso. Tem aquele cliente que não está preocupado com o orçamento, ele quer realmente o que vai atender as expectativas dele e realmente ele pode investir um pouco mais. Então, no geral, quando eu pergunto lá em cima sobre a instituição de ensino, o que ele espera, se ele está procurando a melhor, se ele está procurando a mais simples, eu já consigo mais ou menos ter uma ideia. Mas vamos supor que eu não consiga ter uma ideia, porque às vezes tem cliente que vira pra mim e fala assim, não, eu quero um orçamento de cada, me passa o orçamento da mais simples, da intermediária e da mais top. Então assim, quando eu realmente não consigo sentir muito, eu pergunto, eu falo, você já tem ideia de quanto você pode investir nesse orçamento, nesse intercâmbio?
Por quê? Porque às vezes, assim, gente, intercâmbio é muito variável o preço. Então, tem, assim, intercâmbios muito baratos, intercâmbios muito, assim, às vezes 5 vezes mais caro pro mesmo destino, sabe? Mesma duração. Então, é importante você tentar entender o orçamento do seu cliente. É claro, gente, que você tem que ir tendo feeling, né? Sentindo ali mais ou menos o que o seu cliente precisa, o que faz sentido pra ele, se ele é aberto, se ele quer falar disso ou não. Mas, no geral, eu gosto de perguntar, eu faço essa pergunta justamente para alinhar as expectativas. Agora, ponto importante, gente, todas essas perguntas, vocês têm que anotar as respostas dos seus clientes. Por quê? Vocês não vão lembrar depois, né? Na hora de fazer o orçamento, até que faz todo sentido, né? Você desliga o telefone ali, às vezes tá no telefone ou não, e aí você já para e fala, bom, beleza, então ele quer aprender inglês, ele quer escola top, ele quer frio, ele quer calor, ele quer cidade grande, agitada, e aí tua cabeça ali vai pensando nas informações que você tem até que você chega num destino interessante para você. Muitas vezes nós, como consultores de intercâmbio, temos que fazer toda essa matemática aí na cabeça na hora que tá falando com o cliente, porque ele já espera algum diagnóstico, né, depois das perguntas. E aí você já fala, olha, mediante o que você me falou, eu acho tal destino interessante, o que você acha? Faz sentido, você já conhece, você tem, né, preferência. Então, assim, às vezes ali ele já vai te falando, já pesquisei, legal, ou não. Então, você já vai mais ou menos fazendo, né, o diagnóstico mesmo do que faz mais sentido para o seu cliente. Mas o que acontece? As respostas dessas perguntas, elas não só servem para você chegar num destino mais próximo ali do perfil do seu cliente, para oferecer para ele, mas também elas vão te ajudar muito na hora de você fazer um follow-up, fazer um retorno com esse cliente, conversar com ele, né, e entrar na parte já de negociação e tudo mais. Então, gente, olha, eu acho que por mais que vocês tenham uma memória maravilhosa, acho que dificilmente você vai conseguir decorar todas essas informações de todos os seus clientes, né? Imagina só, como eu já sempre falo, você atende muito cliente. Então você tem que ter o controle disso. Então assim, vai fazendo as perguntas, gente, vai anotando, né? Como eu disse, muitas vezes as agências de intercâmbio, elas têm um sistema de CRM, que realmente permite que você já vá colocando as informações ali do seu cliente. Então utilize, coloca ali, deixa documentado em algum lugar onde você vai olhar sempre. Caso a agência que você vai entrar não tenha CRM, separa ali as notas mesmo numa agenda, num caderno, o que quer que, né, você se organize melhor. Mas assim, é muito importante você ter isso anotado, porque num retorno, você ligar para o seu cliente e, né, citar alguma coisa que ele falou, deixar claro, olha, sua data de embarque já tá perto, a gente tem que, né, agilizar as coisas. Ou olha, você viu que o destino que eu te falei vai ter um evento super bacana na época que você vai. Ou então, olha, a instituição de ensino que eu tinha te passado entrou em promoção, ou tá com algo diferente. Então, sempre utilizar as respostas, né, que você obteve desse cliente no seu atendimento, né? Isso faz com que o seu cliente ele se sinta único, faz com que ele se sinta realmente lembrado, faz com que realmente ele sinta que você quer ajudar ele, que ele para você é uma pessoa, não é um cliente, que você sabe quem é ele, que você se preocupa com as coisas dele. Então isso é muito importante. Então, gente, essas respostas, elas são um conteúdo valiosíssimo para vocês depois. Então não joguem elas fora, não utilizem elas apenas para fazer o orçamento ideal, realmente utilizem elas até o final do seu atendimento, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a importância de conhecer o teu cliente para realmente ajudá-lo da melhor forma possível, para realmente ter um envolvimento, para realmente conseguir fazer com que ele realize o sonho dele de verdade, tá bom? E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre as novidades aí, que é sempre um prazer compartilhar com vocês aí o dia a dia dos consultores de intercâmbio. Nos vemos por aí.